Salve a luz de todos vocês aqui do portal Extrafísico. Meu nome é Lumina, sou uma terapeuta espiritual. Trabalho com a mediunidade terapêutica. A mediunidade usada no dia a dia para soluções, porque a gente precisa, para elucidar as coisas que a gente precisa. Bom, hoje eu vim falar do resgate de alma, né, de relatos de clientes que fizeram essa vivência. Dando aqui contextualizando um pouquinho, a alma está aqui atrás do chakra cardíaco, né? Aqui no interseios aqui. E com essa alma, que é um órgão, né? Ela é algo que a gente doa a muitas pessoas às vezes. A gente doa forças às pessoas. Essas forças de sustentação que eu falei, né? Que está dentro da gente, com o nosso espírito ligado à Terra, ele cuida de gente, tudo que a gente precisa, né, gente? Ele cuida da nossa sexualidade, afetividade, né? Que é uma parte nossa que está na nossa aura, aqui na nossa pele espiritual, em cima, né? Da pele. Então, é onde a gente tem ou a gente tá muito com magnetismo muito bom, uma presença muito boa, tá? Ou a gente tá na baixa, né? Tipo, a gente pode sair pelado na rua e olha. Tipo isso. Por quê? Porque porque a pessoa tá contra essa força dela, tá? Essa força dela tá minguada. Tá ali, mas tá apagada. É o que a gente, como é que fala? Água de salsicha, né? Quando a gente fica água de salsicha. Então, tem também a força de defesa que fica nas costas, né? Que a força de defesa, ela abre o nosso caminho. Ela que é a sombra, né? É a força que abre o nosso caminho. Os Exus, as entidades, trabalham muito com essa força para abrir o nosso caminho. E para nos defender. Para deixar a gente forte. Ninguém chega. Sabe? Quando você tá naquela presa, naquele poder. É isso. E só que quando a gente tá muito fora da gente, tomando conta da vida dos outros, assumindo coisas dos outros, querendo dos outros o que a gente não faz por nós, né? Querendo que as pessoas nos validem, nos aceite, nos considere, nos trate bem, faz isso e aquilo por nós, né? Que valide a gente, que valorize a gente, mas você não está fazendo isso por você. Você não está em primeiro lugar na sua vida, então ninguém vai te pôr lá. Ninguém vai te considerar se você mesma não tem essa consideração por você. Consideração, ação com ser, com seu ser. Você tem que agir com você. Para que alguém tenha a correspondência energética. Coloca uma coisa na cabeça, gente, que para mim é uma lei, tá? A energia chega antes das palavras. Nós somos correspondentes energéticos. Aquilo que alguém está fazendo conosco, nós estamos fazendo conosco também. Primeiro, tá? Tem alguém te ignorando? Tem alguém fazendo alguma coisa nesse sentido? Você está se ignorando também. Você está ignorando. Você está ignorando não ver a verdade, você está ignorando o que você gostaria de fazer, você está ignorando a sua verdade, você está se ignorando para ser bom para alguém, ou para muitas pessoas. Você está sendo ignorante com você, em não reconhecer suas dádivas, em reconhecer seus dons, em reconhecer sua força e tudo que você já fez de bom. Então alguém vai te ignorar também. Se você já faz isso com você, qual o problema de alguém fazer? É assim que a lei funciona. É assim que as forças universais pensam. O seu espírito, ele tem que estar aqui para você evoluir. E não tem problema nada do que você fizer nessa terra. Qualquer experiência, da mais degradante à mais sublime, é somente uma experiência para ele. Entenderam? Não tem essa. Ah, é porque na vida passada eu fiz isso. Fez mesmo, porque na vida passada é o que você sabia fazer. Com a ignorância que a gente imagina na vida passada. Vocês acham, gente, que a vida passada é isso aqui?
que a gente tem essa clareza, lucidez, essa consciência? Não. Épocas rústicas, né? Época que a maioria das mulheres não estudavam, não podiam fazer muita coisa, né? E se fossem livres, seriam, na verdade, prostitutas. Então, é, há uma questão assim, há uma questão de épocas de guerras, né? Onde as mulheres tinham que ajudar os maridos, as pessoas. Enfim, muitas foram fazer trabalhos voluntários de todos os séculos para trás, né? Até o mais recente, o século XX, nós estamos no 21, né? Teve. Então, eram outras épocas. Então, a gente não pode querer que a gente tenha consciência naquela época de agora. Então, tudo que você fez foi certo, tá? Não importa o que você tenha feito. Você se defendeu da maneira que na época era para ser. Deus sabia, a fonte sabia que você ia fazer tudo isso, porque ela te colocou aqui para quê? Para experimentar mesmo. Agora, a gente vai criando crenças nessas existências, crenças contra nós. Crenças que não somos bons o suficiente, crenças de abuso, crenças de rejeição, crenças de sofrimento, que viu muito sofrimento, de fome, muita miséria. E isso sim, essas crenças é que nos acompanham. E é elas que vão fazer a roda kármica. Não é o que você fez. O que você fez tá bom. É tudo que você sabia. Como diz aqui em BH, tá tudo bom. É o que você sabia fazer. Agora, é o que você sabia fazer. Mas agora você sabe um pouco melhor, você sabe mais. Mas também não sabe tudo. Então não existe isso, tá, gente? Então a gente tem que se situar o seguinte. Eu trouxe crenças de outras existências. Essas crenças viram posturas que viram escolhas. Quando a gente tem núcleos de crenças, tá? É muito interessante a gente aprofundar nisso. Vamos colocar um núcleo de rejeição. O núcleo da rejeição, você vai vir com um núcleo de rejeição, você vai atrair uma família que tem rejeição. Aí você pode atrair um pai que te abandonou, uma mãe que te abandonou, ou os dois te abandonaram, você foi criado por outro. Eu tenho uma cliente que ela foi criada pelos avós. Os pais eram hips, ela foi criada pelos avós. Eu trabalhei muito tempo com ela e, nossa, ainda bem que ela, assim, ela abriu muito pra isso, assim, foi muito legal o trabalho que a gente fez junto. E ela é aqui do interior. Então, assim, eu atendo muitos casos, né? Então, eu tenho muita coisa para contar. Eu tenho muita experiência, são 24 anos na minha vida. Presencial, online, por telefone e tal, né? Eu sou daquela época antiguinha, né? Então, quando a gente está nisso, né? Que a gente está querendo uma evolução, essas crenças, elas vão vindo nessa encarnação de forma que você atrai aquele lar com uma situação. E eu não estou desmerecendo o desafio que é a dor disso, mas querendo que vocês entendam o que está por trás dessa cortina. Porque quando a gente entende, eu também não suporto essa palavra, vamos ressignificar essa dor. Não. Ressignificar é muito depois. Vamos entender como espíritos em evolução, que é melhor. Você atrai alguém imaturo que não te criou, que foi embora. Porque tinha medo, porque não queria assumir essa responsabilidade e achou que você poderia arrumar, a sua mãe poderia arrumar uma outra pessoa mais digna para te cuidar, que também já é uma parte de amor. Que ele não seria bom para você, que ele não seria responsável, que ele não seria o pai que você queria. Ou que também a mãe deixou você com alguém que achou que ia ser muito melhor para você, que tem o dom da maternidade, que ela não seria uma boa mãe, que ela não estava afim disso, né, e tal. Mas ela trouxe você ao mundo. Isso já é uma coisa de você olhar. Bom, ok, eu trouxe um núcleo de rejeição. Eu trouxe um núcleo de abandono. Então, eu tenho que entender que eu venho me abandonando em outras existências e que nessa encarnação eu tenho que olhar para isso e cuidar de mim. Mas antes de eu ressignificar, eu tenho que
ver isso. Eu tenho que dissolver essa mágoa, essa angústia. Então, o resgate de alma, isso tem a ver com o resgate de alma. Porque você vai ter que se resgatar. Beleza. Meu pai e minha mãe foi o melhor que eles puderam, vocês me deram a vida, pelo menos. E essa pessoa que me criou, seja avó, seja alguém, foi muito amorosa. Geralmente a pessoa é muito boa quando cria. Tem disciplina. Ah, seu espírito mas a pessoa foi meia dura, me disciplinou, não sei o quê. Seu espírito é meio rebelde, precisava daquela pessoa. Às vezes, gente, eu sei que tem coisas mais duras que a pessoa passa, mas por que você acha que caiu ali? Você acha que a fonte erra? O espírito erra? Que você caiu? Não caiu errado. Você caiu em algo de acordo com crenças que você trazia. Eu sempre falo que quando tem uma coisa com alguém que é muito difícil, que a pessoa é de um jeito, vamos supor que você vem de uma família que tem uma pessoa criminosa na sua família. Alguma coisa ali que você, em outras existências, você teve alguma coisa ali dessa pessoa. Tá? Você fez algo como ela está fazendo agora. Então, quando você vê aquilo, você fala, não quero ser igual a essa pessoa de jeito maneira. Mas o Espírito te colocou aí para você ver bem grande, bem forte, porque o seu Espírito precisa de ver bem forte para você não repetir nessa encarnação o que você já fez em outras. Ou tem um núcleo naquela pessoa ali, talvez não seja tudo que ela faz, mas que você já fez muito. E que agora você tem que fazer outra coisa. Então tem que ser muito grande para a pessoa ver. Tá? Tem várias situações. Gente, eu tô dando só umas dicas, mas claro que um trabalho personalizado eu vou ver mais, né? Mas é por aí, tá, gente? É bem por aí. Aquilo que nos incomoda na pessoa, a gente tem também, a gente traz, tá? Então não tem essa. É tudo afim. É tudo crença, é tudo energia. Pessoa tem crença assim, cai ali. Você vai melhorando, vai arrumando outras arrumações. Tá? E aí, quando você vai tomando conta de você vai tendo um amor próprio, você vai entendendo aquelas pessoas, o nível de consciência dela, que é mais baixo, que é o que elas sabem, você aprimorou. Aí você, anda 10 passos, sua vida prospera, você entendeu? Aquilo rapidinho acaba. Agora, se você carrega essa dor para a vida inteira, se fica se martirizando, se fica não aceitando, aí o negócio, você vai atrair pessoas mais iguais na afetividade, no meio do trabalho, no meio da vida. E aí é o seguinte, o que eu quero dizer com isso? Quando você se martiriza muito e não aceita, você deixou fragmentos da sua alma com essas pessoas. Pelo andar da carruagem, quando você encontra um afeto, afetividade, tem um trauma ali, você deixa pedaço com essa pessoa. Porque como você tem núcleo de rejeição, você quer ser amada pelas pessoas, você quer ser considerada. Ou considerado ou amado, o homem também, tá? Só que você ainda não conseguiu, porque você não entende que é você que tem que se amar e se colocar em primeiro lugar. Você se preenche de si. Quando você faz isso, você atrai as pessoas. Muitas vezes até os próprios pais procuram para harmonizar. As coisas começam a entrar no eixo. Tá? Eu já ajudei muito isso. Eu tenho muito clientes, né, com essas coisas. Então, a gente vai tratando o núcleo. Você traz um núcleo e cai no núcleo parecido, que é o familiar. E de amizades também, onde você mora, tudo ligado. Muitas vezes os pais não são pessoas que viveram com você em outras existências, como as pessoas adoram afirmar. Às vezes não. Às vezes é por afinidade que você traz. Às vezes também viveu sim, às vezes sim, tá? Às vezes sim. Tá? Mas não é uma coisa que é um fator. Tá? É mais provável, sim, que, digamos que 60% sim. 40% não, vamos dizer assim, né? Mas eu tô desmistificando muita coisa aí, tá? A gente espiritualista livre é bom por isso, não agarrado em nada. Tá sempre buscando, sempre aprimorando, sempre aprendendo, sempre evoluindo, sempre expandindo a consciência pra cima. Como dizia o Mauá, vamos pra cima. Então,
Então você traz esses fragmentos, aí você deixou esses fragmentos colar com a rejeição com os pais ou com alguém, ou com um trauma que você teve, e pela vida fora vai acontecendo coisas. Na vida afetiva, principalmente, né, que a gente se dá muito à pessoa, porque quer ser validada por ela, quer mostrar que é uma pessoa boa, uma companheira maravilhosa, acaba acontecendo isso também, tá? Traumas de morte também, tá? Que a pessoa deixa a sua força com a pessoa que morreu. Que é um choque muito grande, gente. Morreu nem quando você era criança, quando você era adolescente, na época mais desafiadora da vida, né? Mais sensível. E aí você teve esse trauma, né? E às vezes você teve que ser criada por outra, acabar de ser criada por outra pessoa, ou a pessoa casou de novo, enfim. Tudo você vai largando pedaços da sua alma. Nesses traumas. Nessas doações que você faz às pessoas, amizade, em lugares. E aí você fica o quê? Você vai ficando aqui vazio, aqui oco. Até que vem uma depressão. A depressão é a somatização de tristezas, decepções, desencantos, porque esse fragmento já ficou enorme. Pedaços de sua alma estão com outras pessoas. Você foi deixando. É como uma longa viagem, uma peregrinação. Você foi deixando um pouquinho, né, em cada lugar. A gente deixa alguma coisa, né? Então, você vai passando por aqueles lugares, né? E assim é a vida. E você vai deixando. Quando acontece isso, o que acontece? Você está fragmentada. Então a gente vai lá. Ainda tem outras existências, tá? Que você faz votos, pactos, promessas. Nunca mais eu quero dinheiro, nunca mais eu vou amar, nunca mais isso, nunca mais aquilo. E acaba vindo para essa vida também, porque fica no inconsciente, fica aqui na coluna. Essa parte da coluna aqui, ó, onde tem nossos registros acásticos. Nosso DNA espiritual, né? E aí a gente tem aqui, bem na base, o nosso inconsciente. Que é as coisas de outras existências, vida intrauterina, né? Intrauterina. E tem o subconsciente, que é a vida a partir aí, quando a gente vem para essa encarnação. Aí é mais a encarnação atual, tá? Mas tem traumas que a pessoa inconscientiza e ele também vai para o inconsciente, porque a pessoa, inconscientiza ele. Principalmente quando é na tenridade, né, na infância. Bom, dito isso pode ser fragmentos que você deixou. Nesses casos, se você não teve esses casos, você deixou com a vida afetiva, ou com trauma, ou com alguma coisa que você deixou. Ou coisas que você queria ter feito na vida e não fez, tá? Gente, o desencanto e a frustração é a coisa que mais perde a alma também. Fragmento de alma. Sua alma está fragmentada com outras pessoas. Às vezes a gente faz um trabalho de resgate, a gente põe a pessoa assim na frente, com quem que... A gente chama essa força da pessoa, esse ser interior que está em você. Vai se apresentar às vezes como animal, como uma figura. E a gente vai trabalhando ele para ele ir onde está esse fragmento. Às vezes quando está com alguém, a gente pergunta, onde que está nessa pessoa que é seu? Aí mostra na pessoa onde está. Quando traz de volta, a pessoa faz até assim, ó. Eu tive uma cliente que ela falou assim, eu tô toda como se fosse balançando, assim. Ela falou assim, tô com tremor de terra dentro de mim. As forças dela voltando. De tanto que tava com as pessoas. Sabe? E, gente, a mudança dessa pessoa nos atendimentos, né? Que a gente tem feito nesses últimos tempos, nesses últimos anos. Ela cuida, porque ela quer uma coisa e cuidando de alguns assuntos, né? Você vê como que ela começou a tomar conta de si. Ela teve uma autoconfiança, ela não tinha autoconfiança nem para apresentar um trabalho, sabe? De colocar os pingos nos is na relação dela, de falar, olha, eu sou isso, eu sou assim.
Então, primeiro a gente faz dentro da gente. Então, o nosso trabalho é dentro, não é falar com a pessoa. Mas quando ela fez isso, foi mudando em volta dela, no entorno dela. E ela se colocou lá, ó, não quero, não aceito isso, não tô afim. Sabe? Ela, não, eu sou importante aqui, eu sou gente. O que é isso? Eu não vou. Ah, pra não causar. Ela era assim, pra não causar mal-estar, pra não piorar a situação, pra não se chatear, com medo de separar, tudo. Falei, isso vai acontecer mais ainda se você fizer isso, se você continuar. Então, isso não. Aí ela, agora, ela teve uma situação que ela achou, acho que tá um conflito, eu acho que não tá legal, acho que não vai, que eu não vou junto, não vai me chamar. Eu falei, vai sim, vamos fazer. Chamou e foi. Ela ficou assim. Sabe? Então, são coisas, gente, que a gente traz o nosso poder de volta. Tá? Tem um outro caso, que é um caso que eu atendi há muitos anos atrás, que é com o Exu, com o meu guia, que era uma moça que veio do interior. Foi indicação da família da minha cunhada. E ela chegou lá em casa, na casa que a gente atendia presencial, e ela tava assim, opaca, sem brilho nenhum, os olhos assim, parecia sem vida. Sabe quando a pessoa tá? E ela chegou lá em casa com uma questão que ela ficava andando na rua, assim, do nada ela saía de casa e ia andando. Sem rumo. É igual um zumbi, digamos assim. E a família não sabia mais o que fazer, já tinha ido, né, em tudo e tal. Aí, quando ligaram pra mim, eu falei, isso é uma questão com certeza energética, espiritual, tem que olhar. O Exu foi quando ela chegou lá, que ele começou a trazer um pouco da força dela, porque tinha que ser devagar. Quando pôs a mão aqui nela e aqui assim, ela já caiu. Ele já segurou ela aqui e foi deitando ela na esteira. A gente trabalhava com a esteira. As pessoas em frente, olhando, né? Até se assustaram quando ela caiu. Eu falei, ele, não, tá tudo bem, né? Eu trabalho com marabô, na linha de marabô, meu guia chama Randolph. Trabalho com outros Exus também, tá? De muitos, aliás. Tem uma boa família. E desses magnetizadores, né? São magnetizadores eles. E o que acontece? Aí puxou a força dela, foi puxando, não podia, tem que saber fazer, porque ela tava demais, assim. Aí puxou, quando ela deita na estrela, pá, fecha os olhos. Quando ela abre, ela já sorri. Ela falou assim, eu tô sentindo um negócio voltando nos meus pés e no meu peito. É como se estivesse me cobrindo. E começou a respirar aliviada. Os olhos dela assim brilhando, sabe, gente? Uma coisa assim. Era um negócio bem traumático que tinha acontecido. E a gente trouxe de volta. O marido dela ficou assim, né? Não sabia mais o que fazer. Ela tinha filho pequeno. Era uma boa menina. Bonita, muito bonita. Uma morena de jambo, os olhos claros, linda ela. Morena, aquelas morenas bem jambo, com os olhos claros. Lindíssima, uma brasileirona, né? E a gente até porque tava tão ruim esse negócio, a gente amenizando, eu falei assim, não, a sua beleza agora vai irradiar mais ainda, né? Brincando com ela, né? E o Exu ele brinca muito, sabe, gente? Brinca muito. Porque às vezes tem coisas que é bem difícil, né? E aí, ela voltou. E a vida dela normalizou. Então, assim, teve um outro relato com uma outra cliente minha também, que foi a questão que a gente fez um trabalho com ela sobre a questão da crença na pobreza, na escassez. Ela se viu numa casinha de sapê, uma casinha assim, bem humilde, como se fossem essas casinhas de fazenda. Ela se viu sentada na soleira e ela tinha feito um voto, uma promessa,
também nunca mais ia querer saber de querer ter nada de não sei o quê. Ela estava muito desarvorada nessa encarnação, né? Que a gente já teve a visão que o guia dela, né? A força interior dela foi levando para onde estavam os fragmentos da alma dela. Não estava só nessa vida, estava também com o pai que morreu, tá? Mas a gente teve que ir lá nessa vida resolver primeiro. E aí a gente também trouxe e ela viu tudo, né? Que tinha muita coisa a ver com essa vida que ela trouxe. E ela tinha uma questão com casa danada. Ela falou assim, meu Deus, como eu consegui ver? Porque ele levou. Esse ser interior sabe tudo da gente, sabe tudo. E também, e depois disso, começou a vir as oportunidades para ela. Ela também é uma terapeuta holística. Começou a vir mais oportunidades até online para ela. Começou a vir ajuda até para os cães, que ela cuidava lá dela. Tudo começou a fluir mais, tá, gente? Agora, quando a gente dá muito apoio, muita força, meu filho é mais importante do que eu. Tudo é pro meu filho, tudo é pro meu marido, tudo é pro fulano e pro ciclano. Suas forças tá lá, dando tudo para essas pessoas. Você vai ficar sem nada. Invisível, apagada. E a energia fica tão unhaca, tão ruim, que as pessoas não querem nem saber de você. Não querem saber de você. Entendeu? As pessoas não querem saber. Entendeu? Chega o ponto que a pessoa não quer mais saber. Porque a gente se apaga. Ninguém olha. Pode sair pelado na rua, não tem magnetismo. Porque a força magnética da presença que está aqui, ela não se acende, ela não vibra. Não quer dizer maquiagem, roupa, não. Tem gente que se maquia toda. Eu já passei várias vezes por isso. Gente, ninguém nem olhava. Já aconteceu isso com vocês, eu creio, né? Então a gente atrai uma pessoa que tem conexão nenhuma com a gente não sente aquela atração. Né? Então acontece isso. Então é muito importante, tá? A questão da depressão também, a pessoa tá com a alma perdida. Tem que trazer de volta. Claro que a pessoa tá se tratando, tá tomando medicamento direitinho, né? Tá fazendo ali algo para poder lidar com isso, né, gente? Mas não cura, né? Tem casos que a pessoa tá 20, 30 anos, né? Então tem que olhar o porquê, da onde tá esse fragmento. A gente faz esse trabalho aqui. Uma sessão minha custa R$300, mas é 1h30, tá? Com uma sessão, uma coisa mais difícil que tá na sua vida já começa a abrir e melhorar, você vai ver, tá? E eu vou fazer os pacotes de 3 sessões e 6 sessões, porque mais de 6 não precisa, tá? E é uma coisa bem legal. Uma sessão, você já tá com uma situação e já resolve. Já abre o caminho, tá? É isso que eu queria dizer sobre os relatos, né? Fiz esse vídeo para os relatos. O próximo vídeo vai ser sobre o tarô. Como vocês aproveitam uma leitura de tarô para ter as respostas, para entender o que você deve fazer. O tarô, gente, ele é nada mais, nada menos que essas forças interiores representadas ali no tarô, falando para vocês onde está o bloqueio, o que vocês precisam fazer. E as previsões, obviamente, que a gente vê à frente. Porque não existe esse negócio de passado e presente no mundo espiritual. Existe só o agora. Então, os agoras vão se formando. Tá? Tem como você ver sim. Mas acontece que às vezes uma previsão no tarô não se conclui porque a pessoa não muda a postura, não traz seu poder de volta. Ela não quer, ela quer receita de bolo, isso não existe. Isso aí vocês vão se frustrar. Porque não existe isso. Por isso que as leituras de tarô, uma resposta por 20, por 15. Isso, que adianta sim ou não? Você não vai entender por quê? E como eu posso falar sim ou não? E se você mudar a sua energia, pode ser um sim. Se você mudar a sua crença com você, sua autoestima com você. Se você se põe em primeiro lugar, você não sabe se vai ser sim ou não. Então não existe isso. O que existe no tarô é ver onde você tem que mudar para alcançar o que você quer. Tá bom? Beijos. Próximo vai ser sobre o tarô. Salve a luz.